Manja. Ah, tá. Oi, agora tá gravando, gente. Já começou a gravação. Então, eu vou falar um pouquinho. Boa noite para É, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Eu tenho que Boa estar toda hora noite. fechando aqui porque meus cachorros estão enlouquecidos. E Tudo tá uma bem, tudo bagunça. bem. Tá, pessoal, assim, ó, eu comecei a minha leitura semana passada, né? Pelos motivos que todos vocês já sabem, né? Que eu estava bem atordoada das ideias e não conseguia encaixar, não tinha nem cabeça. E aí, só que para mim foi estranho, porque quando eu entrei na introdução, parecia que eu já tinha vivido isso. Ler essa parte da introdução foi tão estranho. Parece que em algum outro Uhum. momento eu já tinha lido, sabe? Aquilo me foi assim, ó, muito familiar. Claro, depois ao longo do livro não, mas a introdução sim. Não sei por que motivo. Mas, como Sim. eu já falei ali, eu tô adorando. Tem coisas Uhum. assim que a gente até sabe, tem alguma noção, né? Mas que é sempre importante tá relembrando, tá, sabe? Tá praticando muita coisa. Então, para mim, Uhum. a experiência tá maravilhosa. Ai, que ótimo. Eu acho que é um pouco sobre isso. Eu não sei, assim, para vocês, mas eu leio bastante coisas relacionadas. Então, eu tenho a sensação de que é um assunto que está muito evidente. Geralmente tem muita postagem, enfim, relacionada, até no Instagram mesmo, assim, voltado para esse tipo de conteúdo, mas que a gente vai aos poucos, né? A gente vai vendo que revivendo assim através do livro, assim. Então, para mim foi bem parecido assim com várias outros livros, enfim, vou trazer para vocês também. Mas foi bem semelhante, assim. Então, eu acho que também é um pouco sobre isso, né? Com certeza. E tu quer falar um pouco sobre a tua leitura? Ahn, eu achei ali, que nem já tinha falado na outra, ah, na introdução, né, do clube, que eu achei o prefácio difícil, mas depois, de fato, quando li o livro dá início, assim, tipo, é uma leitura muito É tranquila. muito boa. E eu gostei bastante porque tem uns exercícios práticos e então, até como a Simone disse, ela já estava aplicando, enfim. E eu também estou aplicando, ah, enfim, diariamente, e eu já sinto que, cara, é muito louco, mas eu acho que já está fazendo diferença. Uhum. Tipo, é muito maluco porque, pô, é um livro que eu tô lendo há alguns dias e ele tem uma força absurda, assim, na nossa vida, pelo menos na minha, tá sendo bem positiva. Então eu tô bem satisfeito. Eu até lembrei que eu fiz umas anotações Conseguiu. Uhum. e eu vou pegar meu caderno ali e vai ver sequência. Perfeito. Eu vou só passar os slides que a gente fez. Eu vou antivir tudo num só e eu vou mandar no grupo novamente, tá? E aí eu trouxe, né, já hoje um pouco desses assuntos. Eu queria muito fazer a experiência de da gente fazer o relaxamento, mas talvez que tem, né, ali, como todos já leram na parte um, mas eu pensei daqui a pouco da gente fazer toda essa conversa hoje e na próxima a gente começar com aquele momento que tem de uma parte para outra para a gente começar a nossa conversa, porque hoje eu trouxe bastante conteúdo, porque eu sinto que essa primeira introdução e essa primeira parte, ela tem muito conteúdo que é muito legal. E aí vocês podem completar os insights que vocês tiveram. Esse material que eu montei, eu fui montando conforme as anotações que eu fiz e coisas que eu achava que era importante pra gente. Por exemplo, eu preciso me lembrar de uma frase que ele tinha lá de ideia, sabe? E aí vocês podem acessar esse material, porque às vezes fica ruim pra gente marcar o livro, enfim, no PDF, né? Ou, tipo assim, conseguir copiar aquele conteúdo, vocês podem acessar aqui. Então, eu trouxe bastante frases de lá e trouxe alguns complementos de alguns conteúdos que vocês podem trazer junto ao longo do tempo, junto pra gente, tá? É... Carol, Oi. inclusive, tu tá falando isso aí, eu lembrei aqui. Como eu tô lendo no Note, né? Que fica mais Uhum. amplo, e é na minha área de trabalho, aqui onde eu tenho meu cantinho, eu também fiz Aham.
Mas para mim, assim, sabe, fiz vários prints Sim, de exatamente. coisa que, assim, olha, que me chamaram muito atenção e Aham. que daqui a pouco é a mesma coisa que tu fez aí, depois eu vou dar uma olhadinha, então. Exatamente. Aí vocês conseguem já localizar direto nesse material que vai ter todo praticamente ele. Eu fiz isso de prints e eu fui mandando para as pessoas. Eu mandei para a mãe, para o pai, joguei no grupo da família. A Josi também mandei uns textos que tinha. E acho que é legal da gente compartilhar, enfim, se a gente sentir no coração de mandar para alguém, né? Então é super possível, tá? Primeiro, eu vou. A introdução ela é bem rápida, mas eu acho que existem coisas que a gente pode pensar sobre ela, né? Que é o que a gente é, o que a gente pensa dia após dia, né? Então, claro, a gente vai pensar, por exemplo, que a gente foi moldado durante a nossa vida, desde a nossa infância, e que antes dos nossos pais, as pessoas responsáveis por nós, elas nos moldaram com as coisas que elas falavam, mas a gente também tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, está impresso na gente, né? Claro que tem coisas do passado, tem coisas que pessoas imprimiram na gente, mas a gente é responsável por aquilo que a gente pensa. Então, se a gente pensa que o nosso dia vai ser ruim, que as coisas nunca dão certo, que não conseguimos fazer nada, que não é possível. Se a gente minar a gente com esses pensamentos, ele fala muito ali sobre o subconsciente, ele só vai se expressar dessa forma. Então, é um livro que nos conduz a pensar o quanto positivo a gente pode pensar na nossa vida. E eu digo assim, é muito. Para mim, mexeu muito comigo esse livro, porque a gente geralmente tem esses pensamentos que às vezes eles ficam marcados e a gente só fica repetindo. Então a gente passa por uma situação difícil e a gente volta para não, é o mesmo lugar, sabe? Estou no mesmo momento, enfim, e a gente fica naquela coisa que a gente vai sempre ficar minando os nossos pensamentos, né? Enfim. E, e a ideia é que a gente possa fornecer coisas positivas para ele, né? Quando a gente desgasta do nosso dia, por exemplo, para a gente assistir notícias que não são positivas, para a gente ler coisas que não são boas, isso pode ser um desencorajamento para a gente como pessoa. Então, ele começa falando muito sobre a gente pensar melhor, né? E que pensando melhor a gente consegue melhorar quem a gente é e o que a gente é. E aí eu já vou entrar na primeira parte, no primeiro capítulo do livro, que é relaxamento e autoconfiança. Eu achei muito interessante essa parte, porque realmente, assim, a gente, lendo o livro, a gente consegue entender o poder que a gente tem de, por exemplo, uma situação ficar tranquila porque nós estamos relaxados, né? E a partir do momento que a gente se sente relaxado, a gente tem confiança, né? Quantas vezes a gente passa por uma situação que deixa a gente nervoso, que deixa a gente preocupado, e tu não se sente 100% apto para fazer aquilo e aquilo acaba abalando a tua autoconfiança, né? Então, até quando eu estava conversando com o Eduardo sobre o livro, eu citei para ele uma situação que para mim foi muito clara, que foi eu tive duas situações na semana passada que me fizeram pensar exatamente sobre isso. A gente tinha dois ensaios, em ambos a gente tinha que se comunicar em inglês. Um deles a gente ia conversar com nativos e outros a gente ia conversar com pessoas italianos. Mas não tinha nada relacionado, não era difícil de entender os italianos. Mas eles estavam, a menina ela estava tão nervosa e eu não estava conseguindo me conectar com ela e ter aquela conversa que eu comecei a me sentir totalmente travada e isso afetou a minha confiança. Eu não estava relaxada. E esse outro casal, que podia ser mais difícil para mim, porque eu estava falando na língua deles, eles nos fizeram nos sentir tão tranquilos, né? E tão confiantes e seguros naquele momento, que a gente estava com uma autoconfiança muito maior, então a gente estava relaxado. Então, apenas para trazer um ponto de vista meu, mas que vocês podem tirar para o dia a dia de vocês. Por exemplo, com chefes, com pessoas que daqui a pouco geralmente são pessoas mais difíceis de lidar, que a gente às vezes tem problema, né? Então, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia também, tá?
engraçado nessa situação com esse ensaio em específico. A gente estava tenso, obviamente, com a questão de ser com os nativos, né, dos Estados Isso. Unidos, e acabou que, assim, em si foi muito tranquilo, e, tipo, o casal ali que a gente achou que ia ser mais tranquilo acabou nos travando, né, e, enfim, Exatamente. é muito louco, porque é flexível quanto a isso. Mas enfim, é, todo o primeiro capítulo das partes ele inicia com frases que são afirmações para a gente manter no nosso dia a dia. E ele também traz isso ao longo do livro, e vocês vão perceber que ele fala muito sobre a gente falar sobre isso, né? Durante o nosso primeiro momento do dia e durante o nosso último momento do dia. Que, por exemplo, quando a gente está acordando, é como se a gente pudesse direcionar exatamente esse pensamento, essas mensagens, né, para que o nosso dia ele seja realmente seja um dia bom, que a gente consiga as coisas que a gente deseja, que a gente alcance as coisas que a gente gostaria, né? E aí, quando a gente vai dormir, a ideia é que a gente repita essas frases, né, para que a gente deixe plantado no nosso subconsciente. Então, eu trouxe essas frases aqui iniciais do capítulo para que vocês possam sempre retomar, né? Se alguém sentir, enfim, de fazer um print, né? Isso é como um mantra, né? Quantas vezes eu pelo menos escutei em atendimentos com a Josi, da importância da gente repetir coisas positivas para a gente poder elevar a nossa vibração e a partir disso, né, a gente se conecta com o universo, com algo superior, com os seres de luz e a gente consegue, de fato, chegar naquele lugar que a gente deseja, enfim. E o livro traz muito disso ao longo dele, né? Então, eu não vou citar todas elas agora, mas vocês podem sempre revisar, sempre colocar no mantra diário de vocês. Uma dica interessante também, vocês podem fazer uma gravação desse áudio, né, dessas frases, e escutar durante o dia a dia. Geralmente, a mãe faz muito isso com algumas frases de barras que eu vou trazer aqui para vocês. E aí fica escutando a mesma coisa sempre, assim. Então, é bem legal, tá? E, e aí eu trouxe essa frase que eu achei muito interessante, que é: o segredo das pessoas felizes e bem-sucedidas é a capacidade de se comunicar com o subconsciente e se conectar com as energias dele. E agora, ao longo da conversa, eu vou trazer um pouco sobre como ele traz ali o subconsciente e o consciente. Quem quiser também trazer informações, quem tiver informações para agregar, estamos abertos para conversar sobre isso, mas a ideia é que a gente realmente, ao momento que a gente começa a trazer todas essas frases, né, que ele vai citando, essas orações que ele traz ali durante, né, esses mantras, para que a gente possa repetir, para que esteja aqui na nossa mente, antes da gente tomar qualquer ação da nossa vida. Né? Quando a gente pensa o que é o subconsciente, o consciente, a gente entende que um é mais direto, um é racional, o outro já não, é uma mente subjetiva, é uma mente que a gente pode, como se ela fosse maleável para a gente trabalhar ela, mas ela precisa da nossa atenção, né? Achei bem interessante, desculpa te interromper, que no livro eles fazem até uma analogia com o capitão do navio, né? Isso eu achei muito legal, tipo, que daí ficou muito claro na minha cabeça quando ele disse assim que o nosso consciente seria o capitão do navio, né, que fica desenhando o plano e as rotas, e os operadores ali dos motores, eles não estão enxergando qual a rota que está sendo tomada, eles só estão alimentando, seguindo o plano do capitão, né? Então, os operadores, no caso, seriam o subconsciente, né, que estão executando aquilo que o capitão, né, que nem na analogia do livro ele fez, e enfim, achei isso bem interessante. Tu queria falar, Matheus? Não, eu ia falar que eu lembrei que uma vez eu vivo vendo os vídeos do Instagram e tudo mais, assim, sobre religião e tudo mais. E ele dizia que uma vez eu vi um desses vídeos falava que quando tu pede alguma coisa para uma entidade, algo do tipo, a entidade ela não entende palavras, né? E sim o que tu emana, a energia que tu emana. E tipo, a partir do momento que eu comecei a fazer os pedidos não só com palavras, e sim com sentimento, e sim pensando que aquilo já é meu, me apoderando daquilo ali, entendeu? As coisas começaram a fazer mais sentido, assim, entendeu? As coisas começaram a Exatamente. acontecer. Tu te apropriou daquilo, né? Não só em palavras, mas em realmente sentir aquilo, né? Emanando essa energia, tipo, eu quero tal coisa. Então, tipo, eu fico pensando como se eu já tivesse aquilo. Isso faz mais sentido do que tu, às vezes, eu quero um emprego, eu quero
uma vida melhor, eu quero um carro melhor, algo do tipo. São só palavras, entendeu? E tu sentir isso de fato, tu conseguir emanar isso pro universo, literalmente, eu acho que faz mais sentido do que palavras. Exatamente, acho muito interessante isso que tu trouxe, porque a questão até, eu trouxe esse livro, a minha sugestão desse livro foi muito interessante porque ela complementa a espiritualidade, né? Porque a gente sabe que o que a gente pede, o que a gente, enfim, como a gente vai pedir se é por uma palavra, se é por um sentimento, por uma entidade, a gente sabe que aquilo pode acontecer, mas também só depende de nós, né? O que eu vou ter que fazer para conseguir aquilo, como eu chego nesse objetivo. Então, geralmente depende de nós esse processo. Então, eu acho que é um complemento, sabe? E aí, tu falar sobre essa questão do sentir, né? Isso eu acho que tem muito relação com essa questão do subconsciente, porque ele, de fato, eu vou conversar mais para frente, mas eu não sei se é a minha avaliação do que é o subconsciente, mas eu vejo ele muito como uma coisa espiritual, né? Uma ligação espiritual, não só física, como a gente pensa, né? E aí a gente vai conversar mais para frente sobre isso, tá? O livro, desculpa, o Pode livro, só falar, para pode falar. complementar, o livro literalmente ele não fala sobre espiritualidade, mas ele remete muito a isso, né? Exatamente. Ele não fala diretamente, existe um Mas Deus, existe isso, existe aquilo. Ou uma religião, Não, né? ou uma religião. Não, ele tá falando do todo, né? Ele tá falando do ele fala universo. muito no tu crer, né? No tu acreditar naquilo. Exatamente. A religião Exatamente. é muito sobre isso. E exatamente. E ele fala como se a gente tivesse que crer em nós, né? Sim, Porque a gente coloca pensamentos, coloca ações e mantras pra gente. Então, isso que é legal, assim, com é o em si, certeza. né? Mas enfim, que nem ele, ó, que nem eu trago que ele fala ali do poder do subconsciente, que tudo que você deseja, mantra, você atrai, né? Então, ele pede para a gente reconhecer essa potencialidade da nossa mente, né? E que isso de fato vai tornar uma proporção e vai existir visualmente. Tu consegue fazer aquilo existir visualmente, né? Então, é como se a gente pudesse, por exemplo, fechar os nossos olhos, sentar, visualizar 5, 10 minutos. Ele vai falar para a gente fazer isso. A gente vai emanar uma prece, que é o nosso sentir, porque às vezes a prece ela não precisa ser falada, verbalizada, e ela vai ser atendida porque a gente emanou essa energia para o universo de algo que a gente deseja, né? É claro, a gente precisa se dedicar para isso, mas vai acontecer, né? Porque a gente está moldando isso no nosso visual, no nosso subconsciente, né? Então, ali, que nem eu trouxe da lei da mente, a lei da crença, né? Então, sobre a gente acreditar e ter uma crença em si. Olha, gente, vocês não reparem nas digitações, tá? Agora, e olha que eu fiz uma revisão. Mas, enfim, ele fala sobre a gente ter uma prece atendida, e isso eu acho muito bonito, porque às vezes a gente, como é que eu posso fazer uma oração? Como é que eu posso fazer isso, né? A gente às vezes tem um bloqueio com isso, né? Porque às vezes a gente vem de um longo caminho que a gente sabe como fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas como é que a gente faz uma oração para emanar, sabe? E nem sempre, às vezes a gente faz para Deus, mas por que não fazer para o universo, né? Por que não pedir para o universo? Então, ele fala muito sobre essa questão da gente emanar para o universo para que ele traga de volta para a gente. Então, ele fala sobre a gente trazer para nossa mente harmonia, saúde, paz, vontade. Até essa questão, às vezes, da gente emanar uma raiva, né? Quando a gente está emanando uma raiva, um pensamento, ruminando aquilo, ou uma tristeza, ou algo do tipo, a gente acaba realmente só tendo isso de retorno de volta. A gente, infelizmente, não consegue sair dessa linha, né? Que é uma linha acima. Então, a ideia é que a gente, a partir do momento que a gente cuide dos nossos pensamentos, que a gente cuide das nossas ações, das nossas crenças, a gente passe a ter milagres na nossa vida acontecendo. E aí eu trouxe essa frase que é seus pensamentos, seus sentimentos e suas imagens mentais, que
o nosso interno, né? Nós, como seres humanos, somos uma força criativa. E se a gente parar para pensar, Deus também é uma força criativa e a gente carrega Deus dentro da gente. Então, a gente pode criar a partir da nossa mente por ser uma força criativa. Então, a ideia é realmente plantar coisas positivas, felicidade, boa vontade, prosperidade, emanar isso para o universo com aquelas frases fica muito mais fácil e com as orações. E é uma forma da gente se conectar, né, com os seres superiores, né? Então, é maravilhoso. Quando a gente pensa em espiritualidade, às vezes a gente como espiritualista também, a gente precisa entender que existem muitas forças além, né? Tanto da natureza, quanto de vibrações, quanto de seres cósmicos, quanto de coisas e dimensões que a gente nem imagina, né? E de Deus, exatamente, que é o responsável por tudo. Então, a gente consegue se conectar com esses pensamentos positivos. E aí eu trouxe um exercício que ele traz ali no livro, que é os 3 passos para os seus objetivos. Mas eu vou complementar com alguns passos de barras de Axis para vocês, para que vocês possam colocar no dia a dia de vocês. Então, ele fala que tudo que você deseja, você mantra, você atrai. Ele diz primeiro para a gente observar o seu problema com todos os ângulos, instruir o subconsciente a encontrar uma melhor solução, e daí a gente depois tem a convicção de que a gente vai ter o nosso pedido atendido. Além disso, eu queria pontuar uma coisa que a Josi está colocando em prática e ela compartilha conosco, que é quando a gente tem alguma situação na nossa vida, a gente deixar 24 horas para resolver esse problema. E durante essas 24 horas a gente vai pensar sobre ele, mas não no sentido de ruminar, mas realmente, ou ficar com aquela mágoa, com aquele anseio, mas realmente a gente avaliar essa situação com todos os ângulos possíveis. E esse é um dos que eu acrescentaria nesse momento, né? Durante, né, essa observação desse problema, a gente deixar um período de 24 horas para isso. Se a gente precisar de mais, tá tudo bem, mas é um tempo ideal. E aí agora eu vou compartilhar com vocês algumas coisas de barras de Axis que vocês podem usar. O barras de Axis, não sei se a mãe quer explicar, mas no meu ponto de vista, a gente quebra, é como se a gente pudesse quebrar crenças que às vezes a gente não sabe nem que a gente tem. Né? E para isso, como que a gente faz isso, né? A gente faz perguntas, a gente faz as posições de mão, um atendimento de barras, a gente faz numerações, a gente tem várias sequências numéricas que são parecidas com o Grabovoi, que também são sequências numéricas, mas, enfim, uma dessas partes que tu pode fazer para tu conseguir alguma coisa é tu fazer perguntas para o universo, ou para o teu corpo, ou para o teu santo ser crístico. E aí, as perguntas que eu trouxe para vocês hoje, para vocês utilizarem quando vocês tiverem o objetivo que vocês desejam, primeiramente, perguntar para o corpo de vocês se vai ter uma contribuição a atingir o objetivo que a gente deseja, né? E vocês podem falar exatamente como tá ali, ó. Esse objetivo vai criar mais para minha vida? Como pode melhorar? O que mais é possível? O que vem depois disso? O que eu poderia instituir hoje para realizar esse objetivo agora e para o futuro? Se eu escolher realizar esse objetivo, o que isso vai criar na minha vida? O que se requer para que eu consiga esse objetivo? Vocês podem perguntar isso e muito além. Vocês podem ir além na pergunta. Universo, tem algo aqui que eu não estou, que eu não captei ainda, que eu não consegui ver para eu alcançar esse objetivo? Me surpreenda, universo, vocês podem perguntar e pedir para ele, né? Então, são perguntas que geralmente a gente direciona para quando a gente deseja algo, quando a gente quer algo para a nossa vida, enfim. E essas perguntas, ao mesmo tempo que a gente pergunta elas, a gente direciona para o universo, para Deus, para todos os seres, e a gente já começa a colher as respostas, às vezes, em pequenas coisas. Então, eu recomendo muito para vocês, é uma das partes, assim, muito interessantes do Barras. Eu geralmente faço bastante esses processos
de perguntas, enfim. E também o outro, que é de numerações, que existem numerações para facilitar uma consciência. Ou seja, estou com algumas questões do meu passado que eu desejo encerrar. Vocês podem fazer 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 e ir repetindo. Para quando eu quero abrir um portal. Eu uso também para outros momentos, 1, 2, 3, 4, que é quando eu quero liberar alguma coisa. Liberar alguma situação, liberar o trânsito, outras mil coisas, mas ele é para realmente criar um outro futuro. Então, isso vai te ajudar para o teu objetivo, aquela coisa que tu deseja, seja ela um emprego, um relacionamento, prosperidade, finanças, tudo. Aí tu pode usar 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 e vai repetindo. Depois tem 2 que eu acho super interessantes. Um deles é para a gente sair da matriz da repetição, que são, por exemplo, vivemos a mesma coisa sempre, ou enfim, tá no mesmo padrão, quer sair desse padrão, quero alavancar, quero subir, quero alcançar aquele meu novo objetivo. Aí a contagem é do 1 ao 6 e o 6 em sequência. E existe um mais interessante possível que a gente, como médium, pode fazer. E como pessoas espiritualizadas, a gente pode fazer para todo mundo no seu dia a dia, que é o do 1 ao 7, faz a contagem e segue fazendo 7. Geralmente, tu não faz esse para ti, tu sempre faz para outra pessoa. E aí, ele geralmente traz mágica para a vida da pessoa. Então, a gente consegue, eu posso fazer para o Eduardo pode fazer para mim, e a gente consegue emanar uma nova possibilidade, potencialidade na vida da pessoa. Esse é um dos que eu acho melhores, eu faço bastante. Sempre, quando alguém tem uma entrevista de emprego, alguma coisa importante, eu acho esse muito legal de fazer, que tu pode criar mágica na vida da pessoa, né? E acho que é super interessante, tá? Esses são exercícios de barras que eu trouxe de complemento do livro, porque eu, lendo o livro, eu senti que tem muitas partes que ele está falando muito sobre o barra de axis de uma outra visão, uma outra forma. Ele até vai também citar ali, né, em algum momento, sobre uma citação que geralmente a gente usa no barras, mas é bem interessante, assim, que a gente pode utilizar isso como uma potência. E aí ele vai entrar num assunto como a sua mente funciona. E aí eu trouxe esse material bem prático, porque às vezes a gente realmente precisa voltar, né? O Matheus falou que às vezes ele precisou voltar na leitura, e eu me identifico muito, porque várias vezes eu precisei voltar para entender, tanto que quando eu estava preparando o material, eu precisei voltar mais uma vez para eu ler e falar assim, não, agora eu entendi. Não, mas agora acho que eu ainda tenho mais coisa para entender sobre isso, né? Então, ele primeiro divide que o consciente é o nosso estado racional, e o subconsciente é o nosso estado irracional. E aí, ele diz que todos os pensamentos que nós temos, eles são do nosso consciente, e a gente tem consciência das coisas que a gente fala. Mas aí a gente penetra eles no nosso subconsciente. Então, ele fica marcado ali, e geralmente ele tem uma relação com a sede das emoções que a gente tem, né? Então, se a gente tem uma coisa muito alegre, muito feliz, aquilo fica marcado no nosso subconsciente. Se a gente está num momento terrível, a gente só fica no mesmo momento e só volta aquilo de novo. Então, a partir do momento que a gente coloca uma ideia, a gente tem um pensamento, esse pensamento se cria na nossa mente, o nosso subconsciente, ele só aceita essa ideia e ele vai começar a seguir sempre ela. Ele não consegue racionalizar que talvez ela não seja positiva. Quem vai racionalizar é o nosso consciente. Então, por isso a importância da gente cuidar o que a gente pensa, as coisas que a gente mantra para nossa vida. E aí, ele diz, por conta disso, né, não são coisas separadas, mas existem na nossa mente, né? Então, o nosso consciente, ele vai ser aquele que vai escolher, e o subconsciente, ele só vai seguir aquilo por todo sempre. Então, até quando a gente, por exemplo, quer criar um hábito, às vezes pode ser tão difícil, né, a gente criar um hábito, porque a gente já criou a possibilidade na nossa mente, né, de que no nosso subconsciente que não é possível fazer aquilo, né? E aí eu acho que isso linka muito com crenças limitantes, porque existem muitas coisas que, claro,
foram coisas que a gente colocou na nossa mente, mas existem muitas coisas que pessoas colocaram na nossa mente, que a gente escutou, que a gente só aceitou e a gente deixou gravado no nosso subconsciente, tá? Não sei se está um assunto muito denso, porque essa parte eu quis trazer realmente bem explicativo, para que a gente, ao ler de novo, ao voltar para esse material, a gente fique com isso gravado, assim, e fique bem explicado. E aí eu trouxe Tá bem aqui, explicado, sim. Tá tá bem legal? explicado. E, inclusive, eu tenho usado bastante isso, assim, às vezes a mente, ela é meio, ela meio que prende o cara, né? Às vezes o cara começa a pensar numa coisa e eu tento, não, vou parar e vou mudar o pensamento, vou seguir por outro lado, assim, Exatamente isso. reiniciar. Porque já está programado no teu subconsciente, né? Que não, é isso, sabe? Mas que bom que tu já tem esse pensamento. Às vezes é engraçado, né? Porque até quando eu vou falar agora sobre o subconsciente, ele é um pouco intuitivo. E por que que me vincula muito ao espiritual? Porque muitas vezes a nossa intuição nem sempre é nossa. São dos nossos guias, são dos protetores, são dos mentores que a gente tem. Então, eu vejo como um lado também espiritual, porque às vezes a gente não está aberto para receber essa intuição. Às vezes a gente está fechado. Então, que bom que tu tá, quanto mais tu tá treinando a tua mente, talvez tu esteja sendo intuído pelo teu mentor, pelo teu guia espiritual, né? Ou talvez tu esteja racionalizando e vendo, não, isso aqui não é para seguir por esse caminho. Ou às vezes eu paro também e eu lembro de conversas que eu tive, que nem. Eu não vou citar exemplos assim em Uhum. si, mas às vezes eu penso assim, bah, mas isso aqui foi exatamente o que a entidade tal me falou. Ou isso aqui tá acontecendo, tá, mas isso aqui foi dito também, tipo, é louco, às vezes o cara parece que é meio louco, assim, mas Mas faz está muito sentido. gravado no teu subconsciente, isso é ótimo, tá Aham. conectado, né? Então, é esse realmente o papel, tu tá entendendo que. E assim, é muito louco, porque quanto mais a gente eleva a nossa vibração e praticando mantras e coisas positivas, a gente também consegue entender que não, esse pensamento aqui, né, é como se a nossa mente consciente ela entrasse no meio e falasse, não vai por esse caminho, sabe? Não volta para aquele mesmo lugar. Então, por quê? Porque essa mente consciente, ela é quem vai conduzir, nos guiar, ela é quem raciocina, ela é quem vai aprender, tanto com experiência, educação, observação. Então, se a gente está num meio que se a gente foi criado num meio de briga, existem dois cenários. Existe o cenário de tu achar que aquilo é normal ou tu não querer ficar naquele ambiente. Então, tu pode tu vai ter essa racionalização, mas vai depender do quanto tu tá elevado para isso, né? Porque muitas vezes a gente até não consegue identificar esse ambiente, por exemplo, de briga, né? Porque ele já tá tão dentro do nosso subconsciente que isso é uma coisa certa, que isso é legal para nossa vida, que a gente não consegue separar as coisas, né? Então, isso. E outra coisa que é muito interessante, né? Porque a mente consciente, ela precisa dos 5 sentidos. Então, por exemplo, se eu sei a expressão de alguém quando essa pessoa está incomodada, aí eu já sei como agir. Porque eu já racionalizei, eu já aprendi com a experiência de, por exemplo, ela talvez possa acontecer uma briga aqui, algo do tipo, né? Então, isso também é uma coisa que daí influencia no nosso subconsciente, porque tá gravado nele, né? E aí, a mente subconsciente, ela percebe por intuição, ela revela as funções complexas quando os sentidos estão suspensos. Então, é como se ela agisse mesmo sem ver o que está acontecendo. Então, tu não precisa olhar com os teus olhos, tu só realmente só vai replicar aquilo, né? E ela é uma sede de emoções e memória. E aí até eu acho interessante falar um pouco sobre essa questão, assim, né? Que quando a gente tem algum medo, algum pânico, alguma coisa, geralmente as memórias elas ficam gravadas, né? E as emoções no nosso subconsciente. E só acontece da gente replicar aquela mesma emoção numa mesma situação. Então, ela não vai precisar que tu entenda tudo pelos teus 5 sentidos. Se tiver alguma coisa que tu acha que já não tá legal nisso,
ela já vai dominar e já vai falar, não, vai acontecer isso, vai, sabe? Daí já vem toda aquela coisa do, por exemplo, do nosso medo, se a gente tem um medo, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de barco, não gosto de jeito nenhum. Não gosto de estar dentro de um barco, não gosto de estar no mar, geralmente. Mas, ó, eu replicando, né, o meu pensamento, que estava gravado no meu subconsciente. E aí eu fico extremamente nervosa, eu não consigo controlar. Independente de eu estar vendo onda, independente de eu estar sentindo onda, porque fisicamente eu posso sentir, eu só replico aquele pensamento de que isso aqui não vai dar certo. Então, é o meu subconsciente gritando para aquilo. E aí é até legal, porque ele traz um exercício para como combater o medo, né? Os medos que a gente tem, enfim, que eu vou abordar agora já em seguida, que é uma coisa que eu, de fato, vou utilizar, assim, por conta dessas questões de alguns medos, enfim, algumas coisas que a gente tem gravadas mesmo, né? Isso eu tenho uma questão que eu tenho gravada mesmo, mas que aos poucos a gente vai trabalhando, né? E aí ele fala que o subconsciente é a morada do hábito. Por quê? Porque se o nosso consciente é responsável por vigiar o portão e ele é racional, ele vai proteger o nosso subconsciente de impressões falsas. Então, a partir do momento que a gente começa a falar assim, não, eu consigo ler 10 minutos por dia, eu consigo correr 3, 4, 5 quilômetros, eu consigo. Eu tô repetindo para o meu subconsciente que meu corpo é capaz de fazer isso. Então, eu consigo mantrar isso para minha vida, mantrar bons hábitos para minha vida. E essa é a ideia do livro, né? Ele até dá um exemplo, né, de uma situação que ele estava com medo, ou um paciente, eu não entendi muito bem, mas era uma pessoa que tinha medo de andar de elevador. E aí ele tipo, fez um exercício, sei lá, umas 10 vezes, por uns 10 minutos cada vez. Tipo, ele se imaginando entrando no elevador e tendo um momento sereno, tranquilo, com colegas de trabalho e tal. E ele foi amadurecendo isso só em pensamento, até que um dia ele teve a coragem de executar, né, entrar no elevador e atravessar esse medo, e foi super tranquilo. Eu até gosto de trazer esse exemplo também, porque eu já usei isso na minha vida e eu nem conhecia esse método, mas, tipo, por exemplo, eu sei tocar, tipo assim, sei tocar alguns instrumentos, mas muitos desses instrumentos eu não tenho fisicamente esse instrumento, mas eu mentalmente ficava imaginando tocando esse instrumento, né, por algumas vezes, ensaiando mentalmente uma música, seja qual for, e aí na hora de botar em execução no instrumento eu conseguia, sem ao menos, por exemplo, a bateria, né, eu nunca tive uma bateria, só que eu aprendi a tocar na mentalmente pensando que eu conseguiria fazer aquilo, e aí na hora de executar, depois de muito passar na minha cabeça, eu consegui. E um outro cara que fez muito disso é, pô, o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, ele muitas vezes ele mentalmente passava todo o trajeto da pista, da corrida na cabeça dele, e aí, cara, foi um dos maiores. Bom, todo mundo conhece o Ayrton Senna aqui, né? Mas esse era um exercício que ele praticava antes de ir para a pista e que, porra, com certeza ajudou muito ele. Só na força do Eu fiz, pensamento. eu fiz esse exercício aí quando eu fui fazer a carteira de motorista. Eu rodei algumas vezes, eu rodei 4 vezes. Aham, E, tipo assim, o cara, por ser ansioso, assim, o cara acaba, às vezes, vamos supor, tem que levantar de manhã, escovar os dentes e sair. Tu já fez esse movimento na cabeça 50 vezes, né? O sim. cara acaba cansando antes de levantar, de fato, lá escovar o dente e sair. E na Uhum. carteira de motorista, assim, ficava mentalizando, tipo assim, eu vou entrar no carro, vou botar o cinto, eu vou alinhar os espelhos, né? Nesse sentido, assim, até que um dia, tipo, isso se tornou natural e eu consegui passar de boa, então, um dia que eu passei, entendeu? Que tu fez a visualização de tudo que tu tinha que Uhum, fazer, né? uhum. E isso a gente pode fazer para as coisas que a gente quer, né? Para um trabalho que a gente quer, para uma promoção que a gente quer, Para para medos, tudo, para medos, para para ansiedade, no caso da tua prova. é, Eu acabei levando para o lado da música, mas, enfim, para tudo, né? No final dos contos, para exatamente. tudo. E que massa teu exemplo aí, Matheus. E até antes de Carol, entrar, oi, pode falar. eu até gostaria de compartilhar o meu exemplo aqui, porque Uhum, você falando me veio na mente. Eu fiz muitos concursos sim. e
E a minha faculdade, eu fiz ela sempre pensando em concurso, foi em função de concurso. Uhum. E o primeiro concurso que eu fiz, ai, ó o cachorro aqui, eu tirei segundo lugar e só tinha uma vaga, e nunca me chamaram. Porque aí já era aquela expectativa até, né? E aí Sim. isso me criou um bloqueio enorme, porque aí De eu fazer prometi de pra mim, novo. não, e eu prometi para mim mesmo que eu não faria mais na minha área, porque imagina, tu ficar em segundo lugar e nunca ser chamado, sabe? Num universo de concurso que é super, mega disputado, enfim. Sim. Só que tá, aí eu acabei prestando concurso em outras áreas e tal, e inclusive o cargo que eu ocupo hoje, eu fiz inscrição no último dia porque era na minha área e ainda tinha aquele bloqueio. Sim. Só que antes de acontecer isso, eu começava a visualizar o dia, porque aí acabou que eu fiz outros, acabei dando na trave, não sendo chamada em outros, mas não uma classificação tão boa. Mas eu comecei a visualizar Tu nesse eu sendo lugar, chamada, eu conseguindo. sendo chamada, saindo meu nome em diário oficial, não sei o que. Então, eu criei aquilo, sabe? Como que seria, Sim. não sei o que, sabe? Eu nem imaginava o cargo em si, e sim aquela, sabe? E Exatamente essa acho é a a lei da intenção. atração, né? Exatamente. É o atrair, o que tu mantrar, tu vai atrair. Então Atrair, tu sim. vê aquela cena que tu tá sendo chamada. Isso. E sendo que eu tinha passado pelo bloqueio, né? De, Sim. de toda uma expectativa. Poxa vida, sabe? Para mim foi bem complicado, porque a gente sabe que é tudo tão disputado e não chamarem mais ninguém, sabe? Só chamarem o Sim. primeiro lugar, porque gera, né? Afinal de contas, isso Gera existe, uma né? frustração, né? Com De um desejo. certeza. Então, foi difícil, né? Extrair isso aí, mas aí depois eu creio que essa parte aí da lei da atração aí, de ficar criando, sabe? Sim. Certamente ajudou muito, muito. Ai, que Enfim, era ótimo. isso. Gratidão por compartilhar. Agora acho Tá que a bom. pediu, colocou a mãozinha pra cima. Não, agora eu também eu nunca esse tipo de exercício assim eu nunca fiz, mas assim o primeiro concurso que eu fiz tinha expirado já os 2 anos do estágio e com nada de possibilidade de poder renovar e eu fui chamada na primeira leva, né? Porque eu só me lembro que eu pensava assim, não, eu não vou parar de trabalhar, eu vou conseguir um emprego em algum lugar, né? Um deles foi assim bem na época ainda que a gente recebia telegrama para ser chamado para um concurso. Aí eu recebi o telegrama, tipo assim, era fevereiro, tipo início do ano letivo, e eu ali esperando para ver se ia se renovar o estágio, e já sabendo que não ia ter. Aí eu fui chamada no concurso. E o segundo, que eu queria muito ter, então, 2 lugares, né? Eu me imaginava indo para lá. Mas assim, eu tinha muito mal classificada, eu já estava quase expirando os 2 anos, que já nem ia mais ser chamado ninguém. E assim, também. Mas eu me imaginava sempre indo para o lugar, trabalhando lá, saindo de um lugar, indo para o outro, né? Eu tinha aquilo na minha cabeça que aquilo ali ia ser, né? Então já era um exercício Sim. bem parecido com o que aparece no livro, né? Acho que todo mundo já faz isso de alguma forma, mas a gente às vezes não toma consciência do quanto a gente pode fazer mais para diversas outras situações que estão acontecendo, né? Diversas coisas que às vezes acabam bloqueando o nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente faz isso para. A gente faz muito isso, né, para visualizar coisas que a gente quer, né? Existem exercícios do tipo mapas de sonhos que tu pode fazer com foto, que tu pode escrever, né? A gente tem o hábito de escrever metas num papel e revisar elas, né? Mas por que não expandir para outras coisas que a gente vê que a gente tem bloqueios e dificuldades no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acaba não parando para refletir
Exatamente. Acho que a rotina nos preenche tanto, muitas vezes, que a gente não para fazer esse exercício, mas se fizesse mais, com certeza seria, acho que agora com essa consciência novamente acionada, a gente consiga trazer mais disso, né? Então, muito legal, e bem como tu disse, agora ouvindo todo mundo trazer o seu exemplo, parece que, cara, todo mundo meio que já faz isso inconscientemente, Uhum. ou inconsciente, né? Mas daqui a pouco é até o nosso subconsciente já trabalhando para que a gente siga por esses caminhos também. Exatamente. Uma coisa linkada à outra. E aí, em determinado momento, ele conta ali de uma história. Eu acho legal isso também, da gente poder visualizar, é que ele conta de uma história de pessoas, assim, vai trazendo casos e a gente vai se identificando, isso para mim faz sentido, aquilo não. E ele fala ali de uma questão de quando a gente tem um temperamento, de certa forma, desagradável nosso, né? Do tipo, acordo de manhã e pra mim não existe bom dia, é só, tipo, o dia, sabe? Assim, ou tipo assim, meu dia já começa ruim, enfim. Ou não tô afim de falar com ninguém no meu trabalho, quero que tudo isso se exploda e assim, só fico emanando uma coisa ruim, enfim. Ou até para um chefe chato, uma coisa assim. E aí ele traz ali um exercício que é esse dessa oração, que é de hoje em dia em diante eu serei mais simpático, alegre, felicidade, com bom humor. Enfim, vocês podem usar isso no dia a dia, né? Porque às vezes a gente tem momentos, em fases da nossa vida que a gente tá com um temperamento mais difícil, né? Com muitas coisas acontecendo e turbulentas, e a gente precisa às vezes se colocar num estado de mais consciência da nossa vida, né? E ele finaliza ali com eu estou grato, né? Então, sempre, de certa forma, ao mesmo tempo que a gente emana isso, a gente está grato pelo que já é, pelo que já se tem, pelo quem a gente é mesmo diante, né, dos desafios. Então, eu quis trazer esse aqui para a gente poder usar no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem momentos que nem sempre a gente está 100%, né? E a gente pode elevar a nossa vibração, né, nesse momento em si. E aí ele fala sobre essa questão de autossugestão, né, construtiva, que é uma forma da gente trabalhar essas coisas que ficaram impressas, né, no nosso passado. E até para todas essas situações que vocês trouxeram, até essa da Carol principalmente, isso de certa forma, mesmo tu tendo alcançado, né, o trabalho que tu desejava, né, o concurso, isso ficou impresso, né? Então, isso às vezes acaba, essas coisas que são desagradáveis, que acontecem na nossa vida, elas são coisas que elas ficam impressas na gente, elas acabam gerando fracasso, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida social, profissional, em todos os outros âmbitos da nossa vida, né? E aí ele traz esse exercício, né? Que é uma forma de se livrar desse condicionamento que a gente geralmente tem negativo, né? E a gente acaba distorcendo e às vezes não conseguindo identificar e seguindo por um caminho de mais gratidão pelas coisas que a gente tem, né? Às vezes a gente olha pelo lado, não, mas eu queria muito mais, não, mas daí, será que eu não tô esquecendo de ser grato por aquilo que eu já tenho, né? Então, isso é uma questão que eu acho bem interessante que ele traz ali, né? E aí ele fala que o subconsciente ele não discute com você e ele nem vai te contestar, né? E aí ele traz ali uma afirmação, né? Que é a inteligência infinita me guia e me revela o plano perfeito para realizar o que eu desejo. Sei que a sabedoria mais profunda do meu subconsciente está respondendo nesse exato momento. Que o que sinto e afirmo do interior é expresso no exterior. Assim eu crio equilíbrio, estabilidade e serenidade. Então ele vai ter uma autossugestão para aquilo que a gente está direcionando, né? Para a gente fazer a troca na nossa vibração, né? Porque a partir do momento que a gente está autossugerindo alguma coisa para o nosso subconsciente, repetindo uma frase, um mantra, né? Já é maravilhoso. Gerenciar as emoções também, né, Carol? Eu acho que são Exatamente. exercícios que vão contribuir e muito, porque tu pode ter até flashes assim de saber que não, esse pensamento não é assim, sabe? Mas eu acho que esses exercícios vão sim contribuir na gerência Exatamente. desses desafios. Até
ali na questão do objetivo, e por isso que eu trouxe isso, muitas vezes a gente avaliar essas emoções que a gente tá sentindo, né? O do porquê que a gente está sentindo, de onde vem, sabe? Conseguir identificar isso mais profundamente, né? E a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue trabalhar ela autossugerindo. Então, eu trouxe até essa outra frase que ele tem. Essas duas são muito legais de a gente repetir, a gente mantrar elas no nosso dia a dia, né? Que o nosso subconsciente ele vai saber a resposta e ele vai me responder no momento exato. E por isso que eu digo que é algo muito espiritual. Porque ele é, de certa forma, uma intuição. E se a gente está aberto e se a gente se conecta, né? Com a fonte superior, com a inteligência infinita, né? No meu ponto de vista, quando ele fala inteligência infinita, ele está falando de Deus, né? Mas ele não queria direcionar para uma coisa, de certa forma, totalmente espiritual. Mas a gente está se conectando a uma fonte superior e ela vai prover para a gente as respostas que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, a gente repetir essas frases são muito interessantes por conta disso. E aí ele vai entrar na terceira parte do primeiro capítulo, que é sobre a gente estar relaxado e autoconfiante, né? Que é realmente o ponto do capítulo. E daí ele fala sobre como a gente pode, como o nosso subconsciente ele pode remover os bloqueios mentais que a gente tem, né? Então, se a gente tiver num momento difícil, eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Racionalizar, né? Nesse momento e direcionar para o nosso mental, né? Que a gente, mesmo estando numa situação difícil, a gente vai sair e a gente vai conseguir ver uma saída dela. Que a melhor, o que a gente melhor tem de fazer é crer por uma inteligência infinita. E quando eu digo até crer, é no sentido da espiritualidade, né? Porque muitas vezes eles nos trazem respostas. Então, e que isso vai ser revelado pra gente, né? E a gente tem que, às vezes, tomar um pouco de consciência, né? E trazer isso para o nosso subconsciente, porque é possível, sim, né? A gente sair de uma situação difícil, né? Com o nosso subconsciente totalmente ativado, com os mantras que a gente vai repetir. E aí ele fala sobre a questão de a gente abandonar ou criar um hábito, né? E ele já fala ali antes, eu comecei um pouquinho um assunto sobre isso, né? Que os hábitos, eles são funções do nosso subconsciente, porque a gente vai programar eles, né? Esse hábito. Quando a gente repete que a gente pode, sim, tirar 10 minutos de leitura, que a gente vai, sim, ler 10 páginas por dia, a gente está avisando para o nosso subconsciente, vai ficar marcado nele, né? E isso acaba se tornando uma coisa automática. Por quê? Porque o subconsciente já entendeu que faz parte. E ele não vai deixar isso de lado. Então, a gente pode ter, sim, bons hábitos e maus hábitos. Por exemplo, no meu ponto de vista hoje, tomar refrigerante é um mau hábito. Eu estou tentando parar com isso. Como eu estou fazendo? Eu fiz um propósito de um tempo parando de tomar refrigerante. Agora, toda vez que eu tenho tentado provar, eu não gosto, porque eu já como se eu já tivesse trabalhado com o meu subconsciente que não, eu não estou gostando, não faz mais parte do meu dia a dia, eu não preciso dele para complementar uma refeição, enfim. E no meu ponto de vista é um mau hábito, então a gente pode usar isso, né, para ele, né. E aí ele traz essa frase que é maravilhosa, que a gente pode repetir. E eu até marquei uma parte que eu acho interessante. Que é perceber que disponho da inteligência infinita do meu subconsciente e para ela não existem obstáculos, dificuldades, proteções. Então, toda vez que a gente diz que a gente tem alguma coisa de obstáculo, a gente já vai destruir e descriar com essa frase. Então, a gente vive no alegre, na expectativa do melhor, a minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos, enfim. Toda essa frase é maravilhosa para a gente repetir. Eu recomendaria vocês de usarem essa frase tanto no acordar quanto no dormir, repetir 2 ou 3 vezes. Acho que ela é fantástica durante o dia, se sentir no coração, enfim. E aí ele finaliza falando ali sobre todo o meu trabalho produz bons resultados na ordem divina. E
Divina, meu Deus. É divina, gente. Não reparem que eu digitei tudo. Mas ele fala sobre essa questão da ordem divina, e eu acho interessante trazer isso, né? Porque o que seria a ordem divina se não tudo que existe no universo, né? Tudo que existe no universo passa por Deus, passa por nós que somos parte de Deus. Então, tudo que a gente faz de bom reverbera no universo. E aí a gente pode ter isso de volta pra gente. Então, que a gente possa sempre levar a nossa vibração para estar numa sintonia maior, né? E essa também é bem interessante, que minha mente está cheia de paz, estabilidade e equilíbrio, né? E aí, quando a gente quer trabalhar alguma questão nossa, de dificuldades, de desafios, né? Ou às vezes a gente se cobrar muito, né? A gente pode repetir que a gente se perdoa, né? E esse é um que eu achei bem interessante trazer, se vocês quiserem revisitar, marcar para vocês fazerem no dia a dia de vocês. E aí ele fala um pouco sobre a questão do medo, que a gente já falou um pouco antes. Então, acho que vou ser mais breve nesse assunto. Mas ele fala que realmente o maior inimigo que a gente pode ter na nossa vida é o medo. É como se ele fosse uma programação, né? E ele diz que é como se o medo, ele, na verdade, ele fosse imaginário, porque ele é só uma visualização de algo que não é real, né? E ele tem controle da gente, mas a gente pode dominar ele, né? E aí eu até trago uma frase que ele cita uma situação de uma pessoa que gerou um medo de falar em público, né? E às vezes a gente tem esses medos, enfim, de falar com todo mundo, né, para fora. E ele cita ali, vou dominar esse medo, eu estou superando nele, nesse exato momento. E aí ele cita, sou capaz de falar com equilíbrio e confiança, eu me sinto relaxado e à vontade. Por exemplo, tenho medo de andar na rua. Vou dominar esse medo. Estou superando isso nesse exato momento. Sou capaz de andar na rua com equilíbrio e confiança. E eu me sinto relaxada e à vontade. E aí aquilo não domina a gente mais, né? Quando a gente faz essa repetição para o nosso subconsciente. E aí ele também cita essa questão de existir um medo, né? Muito social da velhice, né? E eu acho muito interessante a forma como ele fala isso, né? Que às vezes a gente pode ser muito jovem e a gente perder com 20 anos a vontade de ter sonhos, de viver coisas, a gente perde o nosso interesse pela vida. E isso sim é ser uma pessoa velha, uma pessoa que para no tempo, que não deseja mais nada, né? Porque a gente, no meu ponto de vista, eu trouxe ali, né? A vida acontece no movimento, então a vida está acontecendo. E é só para quem tem a mente aberta, novas ideias, interesses, né? Quem realmente se permite, assim, escancarar, né, a janela para abrir, enfim, ver o mundo, essa pessoa, ela vai se sentir cheia de vitalidade, ela vai se sentir jovem, né? Então, muitas vezes as pessoas têm esse conceito, estou ficando velha. Será que eu estou? Por que eu estou? Será que eu não estou perdendo o interesse pelas coisas que eu tinha, por coisas novas, por aprender mais, sabe? A gente pode estar estagnado no mesmo lugar com a idade, assim, estando muito jovem, né? E é só um estado de certa forma de consciência, né? Então, ele fala ali como ter um espírito jovem, né? É se sentir inspirado, elevado, revitalizado, buscar coisas novas, é sentir um entusiasmo pela vida, vontade, sabe, de fazer as coisas. É como se a gente pudesse retornar para um estado emocional e mental de uma infância, né? De uma criança, né? Quando a gente fala assim, vamos regar a nossa criança interior, é como se a gente pudesse manter aquele espírito que não tem medos, que está sempre preparado para uma nova experiência, que está disposto para um novo momento, né? Então, é colher, né, essa juventude, né? Ele até traz um exemplo, né, no livro que ele fala de algumas pessoas que se aposentam e meio que pensam assim, a pessoa se aposenta, acabou a vida, né? Tipo, E não, o que vou fazer a partir de agora, né? Como posso seguir, melhorar, como posso melhorar, mas como posso viver, né, de novas formas, né? pode pôr. Então, aí ele fala assim, que tipo assim, a pessoa se aposenta, mas ele estava falando com um senhor lá e tal, e o senhor falou assim para ele que agora, na verdade, ele ia recomeçar do zero, né?
tipo, como que ele ia repaginar, tipo, como que ele ia começar a construir do zero uma nova trajetória, né, depois da aposentadoria. Então é bem como tu disse também, tipo assim, tu começa a engatinhar de novo, né, e isso é muito legal. Exatamente. E aí ele fala ali o exercício que eu já tinha comentado com vocês de superar medos, né? Que a gente dedicar 5 a 10 minutos e imaginar a gente fazendo aquilo que nos gera medo, né? Que nem o Matheus ali passou por algumas provas de autoescola. Era uma situação que deixava nervoso e provavelmente gerava medo, né? O medo de talvez reprovar, enfim. E aí a gente vai imaginar aquela situação e tu fazendo e sentindo sensações boas daquilo, né? Tu vai visualizar aquilo e aí tu vai treinar o teu consciente que vai diretamente enviar para o teu subconsciente que tá tudo certo. E que tu já passou na prova. Exatamente. Então, falar que realmente tudo que a gente pensa, acredita, fica impresso no nosso subconsciente, né? E também expressa as impressões que a gente tem de personalidade como pessoa e vida, né? Então, a partir do momento que a gente alimentar de forma positiva e não negativa, a gente vai ter muito retorno positivo. Tem uma máxima, né, que a palavra tem poder, mas o pensamento, então... Isso, exatamente. Pensamento é Deus, né? E aí até eu trouxe aqui o exercício de relaxamento, mas eu acho que como a gente já tá numa conversa muito extensa, eu vou passar e a gente talvez comece na próxima. E aí ele fala novamente as frases, né, que eu trouxe de novo para que a gente volte a revisar essas frases que são importantes da gente mantrar. E aí a gente vai começar uma breve conversa sobre a saúde e bem-estar, mas eu acho que no próximo a gente vai conseguir abordar muito maior, e esse é um assunto muito importante, que até a gente pode usar nos nossos atendimentos, enfim, quando a gente vai fazer um atendimento para outras pessoas. E ele traz ali as frases que a gente tem que repetir, né? É uma forma da gente mantrar, né? Que a gente é saudável, que a gente tem saúde, que a gente está equilibrado, que a gente... enfim, a gente pode mantrar a saúde para a nossa vida, para a vida das pessoas. E eu achei até interessante que ele não só aborda uma saúde física, mas ele também traz de uma saúde emocional, quando ele diz ali, eu me amo e me aceito, eu estou seguro, né? Isso também é uma saúde emocional que é muito importante para a gente. E aí ele fala ele fala sobre o poder da cura do subconsciente, né? Aí eu trouxe aqui as frases de sequência, mas é que basicamente o subconsciente é como se ele governasse todos os processos vitais da nossa vida, né? Do nosso corpo. E ele vai ter resposta para tudo, porque a gente lá entendeu que ele estava falando que ele é instintivo, que ele está programado, né? Então, tudo que a gente vai imprimir de manifestação como uma situação ou emoção que vai ficar na nossa memória e na nossa emoção, que nem a gente falou lá no outro momento, vai ser um guia para todas as situações da nossa vida. Então, a ideia é que a gente realmente examine os nossos pensamentos, né? E que a gente cuide, porque o subconsciente, ele vai cuidar do nosso batimento cardíaco, ele vai cuidar do nosso sangue, da nossa digestão, ele vai cuidar de todos os processos físicos que a gente tem, né? E ele não vai dormir, ele não vai descansar, ele vai sempre pensar. Então, às vezes, até o Eduardo tava assim, eu não consigo dormir. Uhum. E ele só ficava replicando isso, né? Há semanas. E aí, agora me deu um insight que daqui a pouco ele poderia falar assim: eu consigo dormir uma noite inteira, né? Então, ele pode botar isso no subconsciente dele, que ele vai dormir, né? Porque, eu vou. né? Então ele pode programar isso de certa forma, porque ele tá falando pro subconsciente. E aí eu acho interessante que ele traz ali, que é muito legal, que é antes da gente dormir, a gente pedir as respostas, né? Ou a gente pedir alguma coisa que a gente quer que aconteça, enfim, eu tava debatendo com o pai e ele falou que às vezes ele fala assim, eu quero acordar às 6h15 da manhã. E ele acorda às 6h15 da manhã, porque ele já colocou no subconsciente dele e até a equipe daqui a pouco dele espiritual tá ali auxiliando e já ajuda ele a acordar naquele horário, enfim. Então é super possível a gente programar as coisas que a gente deseja também para o nosso corpo, né? De poder, não, que nem, por exemplo, quero emagrecer, eu vou emagrecer, eu estou emagrecendo. Tu pode programar isso para o teu corpo também.
E aí ele fala ali de uma frase que a gente pode usar para quando a gente tem alguma situação, até se vocês conhecerem alguém que precisa, enfim, de saúde, né? Para repetir isso, né? A gente pode fazer para outra pessoa, direcionar para o nome da pessoa, data de nascimento, quando a gente está fazendo um reiki de direção, né? Que às vezes a gente tem nos grupos ali o nome de alguém que precisa de oração, enfim. E aí tu pode repetir essa frase mesmo, ó. Seu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita em seu subconsciente e vai mantrando essa frase, assim. Então a gente pode usar tanto para os outros quanto para a gente. E ali ele fala que o subconsciente é como se fosse o livro da vida, né? Porque ele vai manifestar todas as situações e condições e a gente escreve o que está dentro da gente e acontece fora, né? Quantas vezes a gente mantra raivas, emoções complicadas, difíceis de digerir, a gente às vezes a gente acaba tendo uma dor de estômago, alguma coisa assim. A gente mesmo, né, em determinado momento ele vai estar ali sobre o plexo solar, né? Que é um lugar que é totalmente relacionado com as emoções. Então, a gente consegue racionalizar isso, né, e emanar para o nosso cérebro para ele ficar gravado coisas positivas também, né? E aí ele fala ali do plexo solar, que nem eu já citei agora antes, que eu achei bem interessante, né? Que ele fala que é o cérebro da mente, e realmente ele tá totalmente atrelado, principalmente com o subconsciente, porque quando a gente entende o que é o plexo solar, ele fala muito sobre. Aqui, ó, trouxe essa coisa de explicação, né? Ele é um chakra, né? Que a gente que faz o reiki. Ele trabalha muito as questões de emoção, de coisas que a gente às vezes precisa digerir, enfim, que ficam ali, sabe? Sendo trabalhadas, né? E até ele está relacionado muito com o nosso poder pessoal, a confiança que a gente tem, né? E às vezes as coisas que a gente mantra, né, acabam ficando travando para que a gente possa ter uma autoestima melhor, uma confiança, né? Quando ele fala lá relaxamento e autoconfiança, né? Se, por exemplo, a gente está nervoso, a gente já sente o nosso plexo já travado. Né? Quantas vezes a gente não tem, né, um nervosismo e não acaba sentindo isso diretamente a ansiedade, geralmente ela é muito relacionada com o plexo também, e isso acaba afetando realmente a confiança que a gente pode ter, as coisas que a gente pode conseguir, né? Então, a gente, até ele fala ali, né, como cuidar disso, né? Além de toda essa questão de relaxamento, né? De a gente ter um equilíbrio físico, emocional, da gente usar o reiki, a gente pode usar a respiração, porque aqui a gente tem um órgão, né? Acho que é órgão, mas Talvez. aquela, Boca de estômago. aquela membrana da respiração. Ok. Eu não me lembro o nome, gente. Mas que fica bem exatamente aqui. E aí a gente pode respirar, que a gente já consegue liberar ela de certa forma, né? E, enfim, até uma alimentação mesmo, né? Um cuidado, né? Por exemplo, quando a gente às vezes acaba comendo uma coisa muito pesada, a gente afeta, enfim, o nosso plexo, enfim, né? E aí ele fala ali que movimento e emoção deve estar sempre em equilíbrio, e aí ele cita uma frase que é muito conhecida, que é assim na terra como no céu, né? Então, assim na terra é a gente, o nosso corpo, onde a gente tá, o ambiente que a gente cria, como no céu é a nossa própria mente. Então, as coisas elas têm que estar ligadas, né? Quando a gente até pensa, né? Nos chakras, a gente pensa que existem os superiores e os inferiores, e isso tem que estar ligado. Se tem um desequilíbrio, já não passa energia em todos, né? Então, para a gente pensar realmente sobre isso, né? Que o nosso movimento e a nossa emoção, eles têm que estar em equilíbrio, tudo tem que estar em equilíbrio, tá? E aí, a gente já está chegando no fim, só para avisar para vocês, mas ele fala que os pensamentos negativos, eles geram emoções destrutivas. E as emoções destrutivas, elas são expressas e canalizadas de alguma forma. E às vezes elas se aparecem durante a nossa vida como uma úlcera, problemas cardíacos, tensão, ansiedade, doenças realmente que elas se tornam físicas, né? Então,
qual a ideia, né, e o seu sentimento sobre si mesmo agora, né? Cada parte do corpo da gente expressa essa ideia. Então, até eu queria falar isso quando eu estava conversando com o Eduardo e mostrando para ele o material. Eu falei que a gente, às vezes, a gente entende que, no meu ponto de vista, eu entendo que o câncer, por exemplo, seja uma doença espiritual, né? Mas que outras coisas ficaram guardadas durante todo esse processo, às vezes, durante ao longo da vida, enfim, que alguém tem, né? Para que aquilo apareça, né? Muitas vezes aparece em toda a parte do corpo, ou às vezes em um só lugar, né? Por que que ficou expresso lá, sabe? Será que a gente não pode pensar para além, né, dessas doenças cardíacas, tensão, ansiedade, úlceras, enfim, será que o câncer ele já não estava com a gente por conta das coisas que a gente fez, das coisas que a gente emanou, não só para a gente, mas para o mundo, né? Então, vale esse pensamento, assim, né? Que realmente, assim, a nossa saúde, ela pode ser muito melhor, né? Tanto física, emocional, todas as formas, mental, ela pode ser melhor, isso depende da gente, né? Das emoções que a gente vai vibrar, né? E aí ele fala que a vitalidade, o corpo, a condição financeira, os seus amigos, a condição social são um reflexo perfeito da ideia que a gente tem da gente mesmo. E quando a gente estiver mentalmente perturbado e quando a gente tiver com desafios na nossa vida, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós é desligar e relaxar. É realmente tentar limpar o nosso pensamento daquela vibração, né? E a partir disso, emanar coisas positivas, né? Eu sei que é difícil quando a gente está num momento difícil, né? A gente parar tudo que a gente está fazendo para realmente desligar e não ficar pensando naquilo. Mas a gente pode sim e deve, né? Voltar a uma normalidade no nosso corpo, né? Então a gente pode sim direcionar para o nosso subconsciente e ele vai obedecer a ordem em relação a isso. E aí ele fala ali algumas coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia de frases, né? E como a gente pode fazer, a gente pode fazer um auto-relaxamento, né? De direcionar o nosso corpo. Meus pés estão relaxados, meus tornozelos, a gente pode relaxar todo o nosso corpo quando a gente está nesses momentos de tensão, né? Vai relaxando dos pés à cabeça, né? Geralmente, quando eu fazia aula de yoga, fazia esse relaxamento completo para a gente realmente se soltar, mas a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Por que não fazer no intervalo do trabalho? Num ambiente que talvez a gente não esteja 100%, né? Por que não usar isso, sabe? E aí repetir ali sobre a perfeição de Deus, né? Que está se expressando por meu intermédio. Aí ele já começa, é engraçado porque no início ele está sendo bem introdutório e aos poucos ele começa a trazer essas questões sobre Deus, que eu acho muito interessante. Vocês podem repetir isso depois de fazer esse exercício de relaxamento do próprio corpo. E aí, para finalizar, a gente tem uma próxima conversa sobre a próxima parte do livro, mas durante essa preparação de tudo esses detalhes que eu fui marcando e achando legal de trazer, me veio essa pergunta e eu queria que vocês refletissem, vocês não precisam trazer respostas pra gente, é realmente uma pergunta pra gente levar, né? O que só eu posso fazer pela minha vida hoje? Porque realmente o livro, ele convida a gente a fazer por nós, né? Por mais que a gente consiga visualizar exatamente quando a gente pode ajudar alguém, né? Para quem que a gente pode mandar um exercício, para quem que a gente pode passar uma outra informação. Mas existem coisas que só nós podemos fazer por nós e justamente com o nosso subconsciente, só a gente pode fazer isso por ele, né? É claro que a gente pode contar com o ambiente que a gente está, com as pessoas que a gente está ao nosso redor, ter pessoas que elevam isso, né? E a gente está fazendo isso hoje nessa conversa, a gente está elevando isso, né? A gente está elevando o nosso padrão, né? Mas a gente pode se perguntar, né? O que a gente pode fazer mais? O que a gente não pensou ainda que a gente poderia fazer diferente, né? Acho que essa é a pergunta toda, né? Eu preparei essa aula, até é bem grande essa conversa, né? E o Eduardo até trouxe alguns exemplos, porque acho que ele consegue visualizar melhor os exemplos, né? E aí eu fui me perguntando, né? Porque com todas essas informações,
entender, por exemplo, que o Matheus está utilizando isso para o dia a dia dele é muito interessante. Isso é algo que ele está fazendo pela vida dele hoje. Então, a pergunta que fica assim dessa conversa, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, algum detalhe, alguma informação, alguma opinião, né? Eu sei que foi bem extensa, mas é porque eu acho que essa parte, esse primeiro capítulo, ele é bem denso, porque ele vai tentar explicar pra gente, né? O que é subconsciente, consciente, o que fazer, sabe? E, enfim. Mas eu acho que é isto. Não sei se tem alguma dúvida. Não, Não, não tem. dúvida não ficou nenhuma. O livro ele traz bastante sobre isso, né? De tu persistir sempre, trazer. Ele aborda de diversas formas o mesmo assunto, né? Que é Sim. essa questão de tá sempre repetindo o que tu quer que se torne realidade, né? E eu tenho Uhum. trago isso cada vez mais. Aí chegou Que a. ótimo. E aí, tudo bem? E é isso, eu tenho tentado aplicar isso no dia a dia da melhor maneira possível. E pessoas que vêm me trazer problemas, eu tento replicar isso também, repassar esse Sim. pensamento ali, fazer para que faça Para sentido. elas, né? Exatamente. Mas fica o questionamento ali que eu trouxe, né? Vamos pensar além, né? O que, quando ele fala ali de objetivos, né? Quem sabe a gente sentar, disponibilizar um momento para a gente entender quais são os nossos objetivos daqui a pouco, para semana que vem, para mês que vem, para ano que vem, sabe? Que a gente possa pensar, né, para o segundo semestre do ano, né? As coisas que a gente deseja, a gente começar a programar isso, né? E visualizar isso, né? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não vê o que a gente quer. E policiar os pensamentos, né, Carol? Exatamente. Eu acho que assim, é um grande desafio também, né? Porque a gente às vezes se enche de boas intenções, mas parece que estamos sendo testados. Com certeza. E a É que gente, de ponto certa estamos forma, sendo testados ou é o nosso, né, subconsciente gritando alguma coisa? Então, essa função de exatamente. Por que é um isso o desafio. exercício de parar para ver, né? Isso até tu Hum. falou assim, para a gente visualizar, né, aquilo daqui a pouco durante um período de 24 horas para entender se também isso é uma coisa cíclica e a gente pode quebrar, né? Ali tem os números do Barras, né? A gente pode quebrar algumas coisas, né? Então, para a gente ter esse nível de consciência maior, né? Aham. Até não sei se na real não é de subconsciência, não sei. Eu acho que a consciência é porque é racionalizar mesmo, né? Sim. Mas enfim, eu acho que é isso, pessoal. Agora, para o próximo encontro, então, a gente finaliza o livro, né? Não, ainda não, ainda não. Temos uma segunda parte. A gente, até para retomar aqui, vamos retomar rapidinho, só para ver a nossa próxima conversa. Eu achei que já era. Não, não, a gente vai começar um pouco da segunda parte de saúde ali, né? Que vai falar sobre a gente, como a gente pode se curar, e ali ele vai trazer vários relatos, né? Sobre isso. E aí ele já entra na terceira parte, que é sobre a riqueza e o sucesso, né? Coisas que a gente pode manter para isso. A princípio está marcado para o dia 5, qualquer coisa, a gente conversa. A gente vai ter um tempo bem maior do que a gente teve agora nesse período, né? Então a gente consegue assim fazer uma leitura maior. Se vocês sentirem, né, até o pessoal que não está presente comentar assim, que não, já fluiu muito a leitura, a gente já foi além, a gente pode daqui a pouco abordar um pouco da conversa anterior, né, da conversa da próxima, da terceira conversa, porque daí eu deixei só a última parte, né, como vai ser um período de 14 dias, né, para a gente ler a última parte, que é sobre os relacionamentos harmoniosos. Eu acabei juntando, né, as duas primeiras partes, porque no total são 5, né? Não, são 4, e mais a introdução, enfim. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo, assim, agora essa segunda parte até o encontro, né? Até vai ser um texto, acho que as informações que eu vou trazer aqui são menores, e aí a gente consegue fazer aquele exercício de relaxamento também, né? Aí acho que vai ser bem tranquilo. Mas é isto. Vou voltar para essa frase para a gente encerrar.
para a gente emanar isso, né? Que a gente possa pensar mais coisas positivas, visualizar as coisas para a gente, né? Até tem umas outras leituras que eu fiz que eles fazem o exercício, né? Que dizem que a gente, da mesma forma que a gente pode ter um remédio placebo, a gente pode ter uma visualização placebo da nossa vida, enfim, a gente pode comandar isso, né? E aí, trabalhar com essas visualizações, se imaginar naquilo que tu tá fazendo, tem muito retorno, porque a gente já tá criando e atraindo aquela situação para nossa vida. Então, acho que é um assunto bem legal e bem espiritual, né? E eu acho que é isso, pessoal. Vamos encerrando, então, né? Gratidão. Acho que... Acho que temos, né, uma boa conversa. Desculpa que ficou extensa, gente. Mas foi bem construtiva. Com certeza, eu acho que foi bem legal para a gente realmente ficar com isso tudo assim aqui dentro, assim, né? Sim, com certeza. Perfeito, Carol. E até a maneira como tu coloca, sabe? É tão bom escutar, porque a gente lê, a gente visualiza de uma maneira e tu trazendo o teu relato faz a gente enxergar de outras maneiras também. Só engrandeceu mais ainda. E vocês podem colaborar, viu, pessoal? Eu sei que eu preparei, mas qualquer coisa, né? Eu acho que vocês não estavam na primeira conversa. Não sei se vocês assistiram, mas tudo que vocês verem que se relaciona com o que a gente está conversando, tem um vídeo, tem alguma coisa assim que nem o Matheus trouxe ali que já tinha visto algo parecido, vocês podem trazer e colaborar junto nessa conversa, tá? Realmente, por mais que eu tô mediando o assunto, né? A ideia é que todo mundo participe e traga seus relatos, informações, ideias e coisas para acrescentar, né? Que nem a Carol falou da prova, né? A mãe também passou por uma situação muito parecida, então a gente também tem essas coisas que a gente pode compartilhar juntos, né? Acho que isso que é o mais poderoso. Sim. Tem a ideia de um clube do livro meio que é isso também, todo mundo trocar, né? Exatamente. Mas é isso então, pessoal. Gratidão por tudo. Uma boa leitura agora nesse próximo ciclo. E qualquer dúvida, vamos colocando lá, todo mundo se incentivando quando lê, quando lembra de colocar também, né? Porque às vezes a gente acaba lendo e não lembra de colocar. Mas para a gente se ajudar, para a gente ser um suporte, né? Para o nosso hábito realmente acontecer. Tá? É isso então. Boa noite, pessoal. Gratidão, Boa galera. noite. Obrigada Boa por noite. tudo, viu? Bom descanso. Valeu. Boa noite. Uma Boa noite. boa semana. Tchau, tchau. Boa Boa semana. semana. Vai parar de gravar. Acabou. Tá todo mundo certo.